Olá, amigos do Conexão Fé e Vida, amigos da 98 FM, o Conexão Fé e Vida também, que é um canal no YouTube que você pode começar a nos seguir. Estamos aqui hoje com o Padre Henrique, padre recém-chegado aqui na paróquia de São Sebastião e que vai acompanhar sobre a instalação da área pastoral São Crispiniano e São José Operário. Olá, Padre, prazerão. Prazer, Maurício. É muito bom ter o senhor aqui no Conexão Fé e Vida conosco. Uma alegria minha poder participar com vocês. Padre, para começarmos, o que é exatamente uma área pastoral e qual a diferença entre uma área pastoral e uma paróquia? Então, para se criar uma paróquia, existem alguns processos que são necessários previamente para não se criar uma paróquia de uma vez. Não é o ideal se fazer isso, É necessário criar uma mentalidade com o povo da atual paróquia, é necessário formar as lideranças, formar as pastorais e movimentos, para depois então a paróquia ser criada. Então, para se formar isso, é criada uma área pastoral, que é o que vai acontecer aqui na nossa cidade, dentro da paróquia de São Sebastião. A área pastoral é exatamente isso, um grupo de comunidades que já se unem para tomar forma. Já começamos então a formar a liturgia própria daquela área pastoral, daquele grupo de comunidades, ministros próprios, a liturgia, a catequese, o dízimo, tudo aquilo que tange a vida paroquial, Além disso, já formamos um conselho também, pastoral paroquial, para que esse conselho seja o canal com o padre e ajude a fomentar as lideranças e a vida pastoral daquele lugar. Um conselho administrativo, para já começarmos a pensar as obras, sobretudo da nova matriz, para que quando tudo estiver pronto, igreja matriz pronta, centro pastoral, secretaria com salas de atendimento e casa paroquial, se possa então criar a paróquia, de fato. Então, primeiramente, o primeiro passo é esse, criar uma área pastoral, para já se começar a animar a vida pastoral daquele lugar, para depois então ser criada a paróquia. Não que vai ser desmembrada já de uma vez, de uma forma assim, fazendo uma cisão brusca. Não. A área pastoral continua sendo da paróquia de São Sebastião, continua fazendo parte, com as mesmas orientações, com as mesmas diretrizes que a paróquia de São Sebastião hoje tem, porém já começando a tomar sua forma própria. Maravilha, Padre. Dentro do processo, o primeiro passo, então... Isso, primeiro passo. E por que esse momento, Padre, é considerado tão importante para a igreja de Nova Serrana e propriamente para a paróquia São Sebastião? Então, Nova Serrana é uma cidade que cresce assustadoramente, O crescimento de Nova Serrana se dá de uma forma muito rápida, Então, a necessidade da igreja se expandir também deve acompanhar o crescimento da cidade. Hoje Nova Serrana tem, se não me engano, aproximadamente 120 mil habitantes. 120 a 140. Pois é, nós temos cidades na nossa diocese que tem, por exemplo, 90 mil habitantes, 100 mil habitantes e tem 6 paróquias. Já há muito tempo. Há muito tempo. Então, Nova Serrana precisa avançar nesse ponto. Por isso, o desejo do nosso bispo diocesano em criar pelo menos uma área pastoral para futuramente se tornar paróquia, devido à necessidade pastoral, à necessidade de acompanhamento do povo, a vivência dos sacramentos, de fato para conseguirmos arrebanhar de um modo mais, vamos dizer assim, sistemático e mais qualificado ao nosso povo também, Oferecermos ao nosso povo mais uma paróquia para que possam se encaminhar para a paróquia que se sentem bem, onde se sentem melhores acolhidos, para poderem vivenciar a sua fé. Teve alguma coisa específica assim que levou o bispo diocesano a criar essa nova área pastoral neste momento? Ou, no caso, só as necessidades, quais foram as necessidades pastorais que foram observadas? Teve algum específico assim? Não? Então, esse já é um desejo antigo, da diocese, da cidade de Nova Serrana, da paróquia de São Sebastião. Há muito tempo já se fala da criação de uma nova paróquia, E vendo exatamente o crescimento grande da cidade,
deu-se essa então prioridade para cá, né? Tem-se até a intenção de criar outras áreas pastorais em outras cidades da nossa diocese, como por exemplo São Joaquim de Bicas e Igarapé, que é a região metropolitana, a cidade de Joatuba, que também é uma cidade que tem crescido e só tem uma paróquia, né? Mas inicialmente se deu aqui exatamente por isso, por causa da migração das pessoas para cá, né? As pessoas vêm, sobretudo do norte de Minas, do nordeste do país, para poderem trabalhar em busca de serviço e para que a igreja consiga acompanhar bem todo esse povo, consiga acompanhar bem toda a população. Foi-se então pensada a primeira área pastoral aqui. Padre Henrique, na minha experiência, nos meus anos de vivências de pastoral dentro da igreja, eu deparei com várias pessoas que diziam assim: eu vou à missa, falei, só paga dízimo em qual paróquia? Quando estava formando ainda paróquia São Geral, depois posteriormente São João Bosco, né? Não, eu pago lá na minha terra quando eu vou lá. Poderíamos dizer então que a instalação dessa área pastoral seria para já criar um vínculo dessas pessoas com a cidade? Com certeza, com certeza. Além da paróquia, né, da área pastoral, eu acompanho o dízimo a nível diocesano, né? Sou assessor da pastoral do dízimo. E vamos conseguir, acredito, fazer um bom trabalho nesse sentido, exatamente por isso. O dízimo, nós contribuímos com o dízimo na comunidade de fé onde nós vivemos a nossa fé, né? Nada nos impede de auxiliarmos uma outra igreja da qual onde a gente veio, né? Por exemplo, da terra onde a gente veio. Nada nos impede de ajudarmos alguma associação, como temos aí as associações católicas, né? O pessoal gosta muito de ajudar, mas o dízimo, ele é o sustento da comunidade de fé onde nós vivemos a nossa fé, né? É por isso que ele é contribuído na paróquia onde nós moramos e ele é sistemático, ele é periódico, né? O dízimo que ajuda a comunidade de fé a se manter de pé, né? A gente pode, sim, claro, manter o vínculo de onde a gente veio, mas é necessário a gente ter essa consciência, né? É a comunidade onde eu celebro a Eucaristia toda semana, onde eu levo meus filhos para serem batizados, onde eu celebro meu casamento. Então, é na comunidade de fé, né? O dízimo, ele precisa tomar essa consciência, não só aqui na cidade, mas essa é uma consciência geral que precisa ser criada, né? Existe ainda muito essa mentalidade, né? Sobretudo pessoas que vêm de fora. Exatamente. Né? Eu contribuo com o dízimo lá de onde eu vim, né? Mas é necessário criar essa consciência, assim, de que é onde a gente vive a nossa fé. O senhor disse que a futura paróquia lá, né, a área, vai continuar ligada à paróquia São Sebastião. Sim, né? sim. Mas como será essa relação na prática e quais as mudanças os fiéis católicos já poderão, né, perceber e já ver assim? Sim. Sobretudo, como disse antes, na formação dessas equipes, né, que nós já temos. Nós vamos já começar a fazer formações específicas para a pastoral litúrgica, já vamos começar a centralizar o dízimo para aquela região, né? Hoje o dízimo aqui na paróquia é um dízimo centralizado, então nós vamos centralizar o dízimo das comunidades lá naquela região. Já vamos começar a movimentar a construção da nova matriz, né? Já temos os lotes, graças a Deus, registrado no nome da mitra diocesana. Nós já vamos começar a levantar fundos para isso. Então, mais seria isso, né? E o atendimento, né? Nós já teremos aí, acredito que a partir do mês de julho, agosto, um dia de atendimento específico lá na igreja de São Crispim, para as pessoas daquela região, né? Então isso, além de facilitar o fluxo e o deslocamento das pessoas, já começa também a dar essa identidade própria, né? Bacana. Demais. Todo mundo tem um orgulho de falar assim: eu sou da paróquia São Sebastião, sim, né? sim. Eu vim de Perdigão, sou da paróquia Nossa Senhora da Saúde, né? Então a gente tem esse orgulho como católico, sim. né? Eu estou vendo aqui que a escolha dos padroeiros, né? São Crispim, São Crispiniano, São José Operário, né? Tem um significado muito especial para a Nova Serrana. Sim, com certeza. Né? Primeiro também que conhecido como a capital mineira do calçado, para não dizer hoje a nível de América Latina, sim. que são um nível de qualidade muito grande, né? Sim. Então São Crispim e São Crispiniano são, né, os padroeiros do sapateiro, né? Qual a mensagem, né, que esses santos, né, vamos dizer assim, deixam para os trabalhadores e para as famílias? Se eles puderem ficar e falar assim, vou deixar uma mensagem para vocês. Né? Sim.
A gente conhece, né, a história, quem é de Nova Serrana, né, mais propriamente, a história de São Crispim e São Crispiniano, né, padroeiros dos calçadistas, e São José Operário, padroeiro de todas as profissões, né? Não se deu por acaso a escolha desses padroeiros. Como diz, São Crispim e São Crispiniano, para poderem fomentar mesmo essa devoção, pedindo em prol dos calçadistas, né? E acredito que talvez a mensagem que estes poderiam deixar, né, para o povo de Nova Serrana seria exatamente esse: trabalhar com responsabilidade, trabalhar com cuidado, zelar pela família, né? E aqui já entra também São José. Exato. São José Operário, né? Patrono das famílias, patrono da Igreja Universal, e patrono de todas as profissões, né? Então a junção deles, talvez os três diriam isso para as famílias de Nova Serrana: cuidem bem dos seus, tenham tempo para cuidar dos seus. Hoje Nova Serrana vive uma cultura de uma pressa muito imediata, né? Se corre muito na cidade, tanto para ir trabalhar, para voltar, para almoçar, para se fazer as coisas no final de semana, encontros e reuniões tem que ser sempre com horário programado, tudo muito rápido, até mesmo as celebrações, né? Já percebi isso aqui na cidade. Sim. Se você alguma celebração mais festiva que estende ali um pouco mais de 1h10, 1h15, o povo já começa a ficar desinquieto. Então talvez seria, né, essa mensagem mesmo do cuidado para com as famílias, né? O trabalho, claro, ele é importante, ele é necessário para a sobrevivência, mas a vivência das famílias também é necessária. Tem que ter qualidade de vida, né? Com certeza, a qualidade de vida tem que vir em primeiro lugar. A vida física, emocional, depois a espiritual. Com certeza. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, fala que a gente é um complexo, que a gente é formado de corpo, alma e espírito. Sim. Se os três um deles está em desacordo, os outros dois também vão em desacordo. A gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espiritual. Trabalhar com qualidade, cuidar bem da família, viver bons momentos com a família, mas também viver bem o nosso lado espiritual, juntos, né? Então talvez seria essa mensagem, eu acredito, que eles deixassem, né? Cuidar de si e cuidar da comunidade. Bem sabemos que lá a comunidade São Crispim e São Crispiniano é lá no bairro São Geraldo. Sim, né? Sim. E São José Operário é bem um pouco mais para frente, né? Mais à esquerda. Sim. E quais outras comunidades que vão fazer parte dessa nova área pastoral? E como que será organizada, né? Você já falou da vida pastoral, Sim. que vai ser, mas geograficamente, vamos dizer assim, mais, como seria? Pai? Sim. Então, a área pastoral será composta por 8 comunidades. São Crispim e São Crispiniano, que será a matriz, né? São Frei Galvão, no bairro Morada do Sol, ali próximo ao hospital. Isso. Santa Luzia, no bairro Santa Luzia. Um pouquinho esquerda ali. Nossa Senhora Aparecida, no Laranjeiras. Legal. Ali próximo ao Corpo de Bombeiros, né? E Polícia. São José, lá no bairro São José. Nossa Senhora do Rosário, de Capão. Imaculada Conceição de Ripas e São Francisco de Assis da Fazenda Paraná. Então serão essas 8 comunidades compostas. Inicialmente, a vida celebrativa será mantida como está. Se eu citou Cidade Nova, ela não entra? Cidade Nova não entra. Não entra. Cidade Nova fica com a paróquia de São Sebastião, que é a comunidade de São Fátima. Santa Cruz também não? Também não. Olha que Nossa das Graças. E a gente, assim, como os velhos católicos da cidade, né, pessoal? Quem me conhece sabe que eu tenho 200 anos aqui da paróquia. Eu imaginava que quando você vai criar uma paróquia, você faz igualzinho, igual um arrastão, você leva todo mundo. Né? E o Santa Cruz ali, eu achava que ele ia entrar, não entra. Não, essas comunidades não. Desculpa, não, sem problema. Mas aí a vida celebrativa vai continuar a mesma. Né? A quantidade de celebrações será a mesma. Iremos seguir por enquanto a mesma agenda, né? Então, por exemplo, trazendo como exemplo, hoje São Crispim tem missa sábado às 18 horas e domingo às 8. Manteremos a mesma coisa, né? Nossa Senhora Aparecida, todo domingo 19, manteremos a mesma coisa. E inclusive com o mesmo rodízio de padres, né? Eu estou responsável por animar a vida pastoral na área pastoral, mas continuo vigário da São Sebastião. Então, foi um combinado que nós fizemos entre nós, eu, Padre Elisvaldo e o Padre Rafael. Eles vão continuar me ajudando a celebrar na área pastoral e eu vou continuar ajudando a celebrar aqui. Eles vão me ajudar a atender lá e eu vou ajudar a atender aqui. De modo que
a gente interaja, né? Exatamente para não se criar uma ideia de separação total, né? Não é essa a ideia primeira, é a ideia de formar para depois se criar a paróquia. Então, nessa formação, nós participamos juntos, né? Nós crescemos juntos, então nós vamos continuar com essa mesma dinâmica, né? Claro, as pastorais e movimentos, como disse, já vão tomar forma própria, mas continuarão com as mesmas orientações, com a mesma dinâmica daqui, exatamente para isso, para fomentar essa participação da missão, né? Como que eu poderia titular o senhor? Coordenador da nova área pastoral? Responsável? Sim, talvez animador pastoral. Animador, né? Administrador? Sim. Não, administrador não, porque a parte administrativa continua ligada à paróquia de São Sebastião, né? Sim. Animador. Quem responde pela parte administrativa será o Padre Elisvaldo, que é o pároco, né? Então seria o animador pastoral mesmo. Mas você tem a autonomia de fazer uma agenda, né? Tipo, para a gente ver quais serão as prioridades e desafios dessa nova missão nos próximos meses, por exemplo. Você já tem uma agenda? Criarmos metas, né? Criarmos metas de ação pastoral, até mesmo observação para novos campos de ação, né? Dentro da nossa área pastoral, nós temos comunidades e bairros que estão crescendo, né? Eu brinco muito com o pessoal, sobretudo aqui na secretaria, que cada dia que eu saio para fazer visita a enfermos e idosos, eu me impressiono mais, porque quanto mais você anda, mais tem. Quanto mais você vai, mais tem. Eu fui um dia desses num bairro, nem me lembro o nome, que eu nunca tinha ouvido falar. Um bairro enorme e está dentro da nossa área pastoral. Então, assim, temos ainda campo para poder crescer, né? Então, já criarmos talvez metas para isso, né? Dentro da área pastoral, onde mais podemos avançar, o que mais se pode criar. Tem campo para criar mais comunidade? Acredito que sim, tem. Então, seria criar essas metas, né? E trabalhar em cima delas. Quando eu falo de agenda também, daqui a pouco nós vamos falar da celebração que acontecerá agora no próximo final de semana, né? Sim. Já está dentro da agenda desse cronograma, sim. A implantação, né? Isso. Certinho e tal. Sim, a instalação, né? Isso. Na verdade. Nós sabemos, para dar força do leigo pastoral, movimentos e tudo dentro da nossa paróquia, né? Então, por mais que nós vamos ter um leigo lá do São Crispim, do Santa Luzia, mas que ela ajuda muito aqui na paróquia, né? Mas para aquele leigo jovem, né, que está começando agora, né? Eu te pergunto, como que os leigos, né, poderão participar dessa caminhada? Há espaço para novas lideranças pastorais, movimentos? Sim, claro. A liderança leiga, a atuação do leigo na nossa diocese é muito bonita, né? Muito bonita. Me lembro que quando Dom Tarcísio veio do Rio para assumir a diocese de Divinópolis, ele ficou impressionado com a atuação dos leigos na nossa diocese, porque em outras dioceses, sobretudo no Rio, isso não existe praticamente, né? É muito difícil. Então, assim, nós temos aí um número grande de comunidades que os leigos são parte fundamental, né, da atuação. Claro, sem os leigos, sem a atuação dos leigos, a igreja não existe, né? Nós precisamos de leigos bem formados para nos ajudarem com as nossas equipes pastorais, movimentos, onde a gente não consegue estar o tempo todo, né? Então, exatamente para isso, para nos ajudar a fomentar a vida pastoral, cuidar da vida comunitária, né? Nos ajudar aí no nosso dia a dia, né? O padre não consegue estar em todas as reuniões ao mesmo tempo, em todas as equipes e encontros ao mesmo tempo. Então, tendo lideranças leigas bem formadas, a gente consegue, claro, com o nosso acompanhamento, com as nossas devidas orientações, deixar que o leigo caminhe e faça o seu papel, né? Aquilo que a ele é devido, aquilo que a ele que ele está, vamos dizer, competente para fazer, a gente deixa que o leigo caminhe, porque é necessária a atuação, né? A igreja é feita de fiéis e fiéis leigos comprometidos com a vivência do Evangelho. Um orgulho que eu tenho, padre, dos meus amigos leigos, né, da igreja, é a obediência, certo? A nossa liderança, né, dos padres em si, na hierarquia, né? Eu já coordenei o Conselho Pastoral Paroquial aqui da Matriz São Sebastião há alguns anos,
E assim, há um respeito, uma consideração, um carinho. Sim. Isso facilita, né, pai? Sim, Também sim, todo o trabalho. sim, com certeza. Eu sempre digo, no meu tempo de seminarista, depois, enquanto estive como diácono e poucos meses como padre lá na paróquia de São João Bosco, e agora aqui também, eu sempre digo isso. A gente caminha junto. Sim. O padre, ele é a orientação, mas a gente caminha junto. Né? É o caminhar junto que nos ajuda a fazer uma igreja bonita. Claro, sabendo, né, os passos que cada um pode dar, caminhando junto, partilhando junto. Nós não somos inimigos de ninguém, Exato. não somos patrões de ninguém. Nós temos ministérios diferentes. Né? Nós padres nos dispomos a sermos ordenados pela igreja. Fizemos nossa formação, somos ministros ordenados. Os leigos decidiram formar suas famílias e seguir sua vocação. E cada um com sua vocação a gente caminha junto. Né? Uns orientando os outros, uns acompanhando os outros, mas sempre juntos. Essa acho que é a ideia principal nossa. Né? Não estamos acima, nós estamos juntos. Maravilha, padre. O senhor falou do Dom Tarcísio. Lembro-me também com muito orgulho de ter feito parte desse projeto. Na época eu estava junto com o padre Emerson, foi no período do Conselho Pastoral. Nós trouxemos para cá o projeto Alfa, de uma igreja na Europa, irmã, que implantou lá, e o Dom Tarcísio ficou encantado. O projeto Alfa, ele geralmente era para trazer mais um leigo para dentro da igreja, sabe? E implantamos aqui por 3 anos, funcionou, foi um laboratório. Talvez faz parte desse encanto dele com o leigo, né? Quando ele levou para o padre Emerson trouxe, nós abraçamos. Foi uma coisa, eu acho que vale a pena deixar isso documentado na nossa conversa, que você citou. Que bacana. Padre, a expectativa é que no futuro, né, essa área pastoral se torne uma paróquia, né? O senhor falou dos passo a passo, que tem esse processo, como nós citamos, mas o que precisa acontecer para que isso se concretize, se é que dá para falar, porque às vezes é muito detalhe, muitas coisas, né? Sim. Vou me utilizar de uma fala do saudoso Dom Belvino. Dom Belvino falava assim: para se criar uma paróquia tem que ter povo, igreja, centro pastoral e casa paroquial. Exato. Então, seríamos trabalhar nessas dimensões, né? Formarmos o nosso povo, né? Já estamos dando o primeiro passo, a área pastoral. Formarmos as nossas lideranças, cuidar de nos organizarmos. E depois, formarmos, vamos dizer assim, o concreto, né? O concreto mesmo, o cimento. Levantarmos a nossa igreja a ponto de conseguirmos já celebrar nela. Né? Não precisamos ter uma igreja pronta, toda detalhada, com sua pintura toda pronta. Se a gente tiver uma igreja que consiga já acolher o nosso povo, uma secretaria para atender o nosso povo e uma casa para o padre morar, já podemos dar os nossos passos. E essa dinâmica da igreja católica ela é maravilhosa, né? Sim. Porque a comunidade, com a liderança, vai criando e você faz parte disso. Sim. Por que Isso é muito bonito. Eu não canso de dizer da minha paixão, meu amor pela comunidade São Cristóvão. Na parte da minha infância, eu carregando de areia lá e atrapalhando os pereiros a trabalhar. Olha lá, tá aqui a comunidade mais gostosa. Beijinho, que é um orgulho para quem lá mora. Um abraço para eles lá tiver depois nos assistindo. Padre, para encerrarmos essa primeira parte sobre a instalação da área pastoral, viu, gente? Porque daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco mais do Padre Henrique, tá? Tá chegando. Vocês viram que Nova Serrana já fazia o tempo, depois vai falar isso para nós, tá? Mas agora é como padre nosso aqui do São Sebastião. Gostaram? Padre nosso, né? A gente tem um padre. Brincadeira, mano. Que convite o senhor faz às famílias de Nova Serrana para participarem da missa de instalação no próximo domingo e viver esse momento histórico da nossa igreja? Então, com alegria, né, nós comunicamos a instalação da área pastoral, São Crispim, São Crispiniano e São José Operário, e convidamos a todos para celebrarem conosco no próximo domingo, solenidade de São Pedro de São Paulo, data simbólica, né? São Pedro de São Paulo, as colunas da igreja, data em que nós vamos dar o passo inicial para a construção da nossa nova igreja, vamos dizer assim, paroquial, né? Então, domingo 28, às 18 horas, na quadra da Escola Professora Eliana Francisca, lá no bairro São Geraldo,
a missa de instalação presidida pelo nosso bispo Dom Giovanni, né, vem prestar conosco e darmos então esse passo inicial. É importantíssimo, de extrema importância e relevância a participação de todos, para mostrarmos de fato a força pastoral e a força do leigo na nossa cidade, né? Nós não vivemos separados numa bolha, nós vivemos juntos, e é juntos que nós celebramos a nossa fé. Por isso é importante não só a paróquia de São Sebastião se fazer presente, mas também a paróquia de São João Bosco, a paróquia de São Geraldo, para lembrarmos exatamente isso. É mais uma paróquia que chega futuramente para somar forças para evangelizarmos juntos. Então, aguardamos a todos no próximo domingo, se Deus quiser. Que maravilha, Padre. Muito obrigado, né, até aqui por essas informações tão relevantes, tão necessárias, né, para a gente que é apaixonado e amamos, né, a nossa Igreja Católica. Sim. E mais uma paróquia, é mais um povo católico que, né, que chega para fazer, né, sua vida naquele espaço lá. Exatamente. Então, amigo ouvinte, né, você que está aí conectado comigo, que está me acompanhando pela Rádio 98 também, a nossa outra parte, agora nós conhecemos um pouco mais, que é Padre Henrique, né? Conte um pouco da sua história para nós, Padre, como nasceu o chamado sacerdote, quais os momentos marcaram a sua vocação, de onde o senhor é, natural de onde, né? Então, eu tenho 34 anos, né? Completo 35 agora, próximo dia 8 de julho, daqui 15 dias, né? Tá chegando. Eu fazia 17, gente, estava pertinho. Completo 35 no próximo dia 8. Eu sou natural de São Gonçalo do Pará, São Gonçalo. Da qual a Nova Serrana faz parte, né? Nova Serrana faz parte da Grande São Gonçalo. Uhum. Então, sou ali de São Gonçalo, minha mãe é natural de São Gonçalo, né? Terra do Doce. Terra do Doce. E meu pai, né, minha mãe se chama Terezinha, meu pai se chama Salvador, meu pai é paulista, meu pai é de Ituverava, São Paulo. Meu pai veio trabalhar em Minas, conheceu minha mãe em Divinópolis, se casou e depois eles moraram ali na região. Meu pai sempre foi caseiro de sítio, então moraram na região de São Sebastião do Oeste, Itapecerica, depois moramos uma época aqui próximo a Gamas, depois moramos em Moinhos e voltamos para São Gonçalo em 97. Então, cresci ali até os meus 10 anos de idade, mais ou menos, quase nesse contexto, né, mais rural mesmo. Depois, antes de completar 10 anos, voltamos para São Gonçalo e lá terminei então de crescer e onde vivi até entrar para o seminário em 2016, com 24 anos. Eu senti o chamado, vamos dizer assim, a gente não tem um ponto específico, né, que a gente diz assim, foi ali que eu senti o chamado. Minha mãe sempre foi uma pessoa de igreja, né? Meu pai vive a fé dele, mas vive a fé dele mais em casa. Meu pai não é muito de sair, mais caseiro, mora na roça até hoje, gosta de lá. Já minha mãe sempre foi engajada, coral, catequese, vivência da comunidade, sempre viveu nesse contexto. E quando nós fomos para São Gonçalo, nós vivemos ali uma parte do crescimento, né? Vimos nascer e crescer a comunidade de Santa Luzia, lá no bairro Bela Vista. Foi onde eu vivi toda a minha fé na minha infância, onde eu fiz minha catequese, onde comecei a ser catequista, onde fui inserido como coroinha, depois como acólito na equipe de liturgia. Então ali eu vivi minha fé, né? Bem próximo do altar. Então sempre tive uma vivência bem próxima. O povo até brincava que onde a Terezinha estava, eu irritava, né? Sou filho único, então para não me deixar sozinho em casa, sempre me levava para a igreja. Exato. Graças a Deus, né? Então sou muito grato a ela por isso também. Então, cresci nesse contexto. E à medida que cresci, fui tendo contato com padres, né? Padres que marcaram muito significativamente a minha vida. Os que eu tive mais contato e que me lembro com grande carinho são, né, Padre Clever, que foi com quem eu comecei a ser coroinha, depois Padre Sebastião, com quem eu comecei a ser catequista, né? Padre Sebastião faleceu, se não me engano, em 2021, se eu não estiver enganado, mas foi também uma grande acolhida que eu tive na igreja, na época, em São Gonçalo, né? Depois veio o Padre Marcos Rocha, também tive um grande contato com ele, mas o que, vamos dizer assim, desencadeou mais a vivência próximo do altar e que me encantou um pouco mais por ver a atuação pastoral, a dedicação e o cuidado, foi o Padre Geraldo Maia.
O padre Geraldo Maia hoje é reitor do seminário propedêutico da nossa diocese. Então, vivendo ali um pouco mais próximo como acólito, acompanhando nas comunidades rurais, foi brotando no coração um desejo por talvez ser padre, né? E aí me lembro que conversei com ele, ele me falou assim, vamos fazer uns encontros vocacionais? Eu falei, vamos tentar esse negócio, né? Aí dei meu nome, recebi o convite, mas não fui, em 2012. Depois, em 2013, a mesma coisa, dei meu nome para os encontros, recebi o convite, não fui. Tinha um medo muito grande de deixar minha mãe em casa, né? Éramos só nós dois, então pensava, a minha fonte de sustento vai para ela é necessário, né? Deixá-la pode talvez fazê-la passar algum aperto. Então tinha muito esse receio. Uma consciência disso. Isso, a consciência do cuidado, né? Mas aí depois, né, Padre Maia foi embora. Em 2014, Padre Lúcio Camargo chegou de São Gonçalo. Nós já éramos amigos aí de alguns anos da catequese diocesana. Então o Padre Lúcio, como amigo e como pároco, me encorajou a fazer os encontros vocacionais. Então fiz os encontros em 2015, 2016 entrei para o seminário. E cheguei então a ser ordenado no ano passado, no dia 18 de outubro, ordenado padre. Então, mais ou menos um pouco aí o começo da minha caminhada vocacional. Que maravilha, padre. E antes de chegar em Nova Serrana, por quais as comunidades que o senhor passou e quais as experiências pastorais mais marcaram a sua caminhada? Ele vai completar um ano, né? Foi mais um diácono, então seminarista, né? Isso. Eu fiz Semana Santa em algumas comunidades, né? Como seminarista a gente faz. Fiz Semana Santa em Itatiaia-Sul, na comunidade de Chaves. Fiz Semana Santa em Mateus Leme, no bairro Jardim de Alá. Fiz Semana Santa na comunidade do Quilombo, em Divinópolis, ali perto do Choro. Comunidade Nossa Senhora Aparecida, terra do saudoso Reginaldo, né? Foi um grande agente pastoral aqui na paróquia São Sebastião, né? Amigo e irmão. Sou inclusive muito amigo da mãe dele, da Fica, da Adriana. Encontrei com a Fica um dia desse lá no São Cristóvão, fiquei surpreso. O que você está fazendo aqui, Fica? Ajudou com o bairro lá. Pois é, sou que está morando aqui. Então foi uma grata alegria. E depois fiz estágio pastoral em algumas paróquias. Sim. Fiz estágio pastoral em São Joaquim de Bicas, na paróquia de São Joaquim. Aqui na paróquia de São João Bosco, durante o tempo da pandemia, em que nós moramos de fato nas paróquias, né? Depois fiz estágio na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Pará de Minas. De lá eu fui então viver a síntese pastoral, que é o último ano, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru. Depois então ordenei diácono lá, no dia 12 de dezembro de 2024, e fui transferido para a paróquia de São João Bosco novamente, onde vivi o meu diaconato e o início do meu ministério presbiteral. Podemos dizer então que Nova Serrana sempre te chama, né? Quando o Dom Giovanni me pediu para vir para Nova Serrana, eu falei para ele assim, eu quero entender o que Deus quer para mim naquele lugar, porque eu passei lá como seminarista, agora eu volto como diácono. Depois veio a proposta de vir para a paróquia de São Sebastião para cuidar da área pastoral. Eu falei para ele, poderia ser algum outro lugar, mas não, continue em Nova Serrana. Eu acredito que Deus tem um propósito para mim aqui. O Espírito Santo de Deus mesmo, assim. Sou muito grato, muito feliz por estar aqui, gosto de trabalhar aqui na cidade. Eu falo que a gente aprende a viver em Nova Serrana, né? A Nova Serrana é uma loucura, né? Você entra nesse ritmo, você aprende a viver nesse ritmo. Mas gosto muito daqui. Os desafios, eles nos ajudam a crescer, né? Com certeza. E trabalhar, viver a fé e a pastoral em Nova Serrana é um desafio diário. Podemos dizer, né, padre, que esse dinamismo que as pessoas vivem aqui, você vai lidar com pessoas que são empresários, você vai lidar com pessoas que são coordenadores, encarregados de fábrica, de comércio, e quando eles trazem também essa habilidade para dentro da igreja, facilita demais também os trabalhos pastorais, né? A dinâmicas, implementam isso, então assim, faz com que a coisa sejam bem mais feitas, né? Sim, e fluam de uma forma mais dinâmica também, né? Quando você teve com o padre, com o Dom Giovanni, respondendo à próxima pergunta também, como foi receber a missão de ser o primeiro padre responsável por essa nossa nova área aqui em Nova Serrana, né? Quais sentimentos passaram pelo seu coração, pela sua cabeça? Tudo que é
tudo que é novo nos assusta, né? Com certeza. Tudo que é novo nos assusta. Quando Dom Giovanni me chamou, me disse que gostaria, né? Ele e o conselho, que ele não, o bispo também não pensa as transferências sozinho, né? Existe um conselho que se reúne, que pensam juntos. Então, quando ele disse que o conselho indicou o meu nome para assumir a área pastoral, primeiro, né, o sentimento de gratidão pela confiança, né? Até ontem mesmo estava conversando com o Dom Giovanni e disse a ele: agradeço o senhor mais uma vez pela confiança na minha pessoa, no meu trabalho, até mesmo por ser um padre jovem, né? Exatamente. 8 meses de ordenado. Nós temos padres aí já com 2, 3, 4, 5 anos de caminhada na nossa paróquia, na nossa diocese, né? Mas eu com 8 meses então fui escolhido. Primeiramente bate um temor muito grande, né? Criar uma paróquia, né? Ajudar o povo a levantar, a erguer uma paróquia. Então assim, isso causa assim um susto muito grande, mas conversava também sobre isso com um padre amigo ontem à noite, né? Estava partilhando com ele e dizia: olha, estou um pouco assustado, estou um pouco receoso. Ele disse: olha, confie em você e confie em Deus. Amém. Porque o trabalho, ele flui, né? Nós temos a ajuda dos leigos, como dizíamos há pouco, né? A atuação leiga na nossa cidade é muito grande, e nós caminhamos juntos, né? Então, confiando nisso, no trabalho que nós vamos realizar com os leigos, no trabalho junto da diocese, né? Caminhando com as orientações diocesanas, com a presença do bispo, com a presença do vigário geral, do pároco, do vigário forâneo, que me confortaram para poder então aceitar assumir essa missão. Maravilha, que bom, padre. Nesses primeiros contatos que você teve com a paróquia São Sebastião, o que mais chamou a sua atenção, o que o senhor encontrou de bonito aqui na fé do nosso povo, também veio a te fortalecer agora, quando você assume uma proposta dessa, está também te nutrindo para combater esse medo que você acabou de citar? A fé do povo. A fé. Legal. Eu percebo, não que nas outras paróquias onde eu trabalhei isso não existe, porque existe de uma forma muito viva. Mas eu tenho dito isso, aqui na paróquia de São Sebastião, a gente percebe uma fé muito autêntica, um senso de pertença muito grande. E isso se dá na vivência das celebrações. Não tem nenhuma missa que se celebre aqui na paróquia de São Sebastião que as igrejas não estejam cheias. Nenhuma. Isso é muito bonito. Nós temos comunidades que são construções pequenas, que o povo fica do lado de fora, fica na rua, tem que ir comprando banquinho o tempo todo para poder conseguir acolher bem o povo, né? E uma vivência da fé muito bonita. Isso tem me encantado muito, de verdade. E a busca também do povo pelos sacramentos, né? Nós temos aqui uma vivência sacramental grande na nossa paróquia de São Sebastião. Os batismos são sempre cheios, muito casamento, o povo mesmo buscando a Eucaristia na Santa Missa, o atendimento de confissões que é intenso, muitas unções. Então, tenho vivido isso como um gás novo também para assumir essa nova missão, né? Então, o que me encanta, vamos dizer assim, hoje aqui é de fato a fé do povo. Que bom, padre. Para finalizar, então, primeiro, bem-vindo, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Conhecemos, né? O prazer foi meu. De felicidade, muita saúde. Obrigado. Né, a gente sempre fala, né, amigos ouvintes, padre cuida de todo mundo e às vezes cuida muito dele, não. A saúde vai ficando. Então, muita saúde para o senhor. Obrigado. E para encerrar, eu queria que o senhor, que mensagem, né, de esperança e fé o senhor gostaria de deixar aos ouvintes do Conexão Fé e Vida e todas as famílias, né, que vão estar acompanhando, depois revendo, né, essa nossa gravação, que está aqui, né, vai ao ar, né, também pela 98 FM. Que mensagem o senhor deixaria para essas famílias, né, que vão acompanhar então essa nova etapa da igreja em nossa cidade? E também te deixei suas últimas considerações, palavras finais, por gentileza. Bom, então queria primeiro agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade também, pela abertura do espaço, não só na rádio, mas também no seu canal do YouTube, né?
Tenho certeza que vamos fazer isso replicar também, né, nas mídias da nossa diocese, vamos compartilhar para que todos tomem conhecimento também dessa nossa conversa. Né? Nossa igreja também está sempre de portas abertas, viu? Para futuros projetos, para futuras conversas, coberturas de eventos, estamos sempre à disposição, viu? Isso é importante também para a vivência da nossa fé, né? E a mensagem que eu deixo, de fato, é essa: vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos. Nenhuma comunidade, nenhuma paróquia, nenhum movimento se faz sozinho. A gente faz sempre com a ajuda de todos, com as mãos unidas. Então vamos caminhar juntos, esse é o meu convite. Estou sempre à disposição de todos, estou sempre à disposição para crescermos e colaborarmos para a edificação do reino de Deus, que já começa aqui. Nós temos que viver aqui o que nós queremos viver lá na eternidade. E essa é a nossa esperança e a nossa certeza, de que todos nós estaremos lá felizes um dia. Para isso nós precisamos começar a viver bem aqui. Então, cuidarmos de fato uns dos outros, crescermos juntos e nessa nova etapa estarmos juntos também na construção da nossa futura paróquia de São Crispim, São Crispiniano e São José Operário. Obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe.